Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá para mais um encontro semanal, né? Com o nosso intuito aí de cada dia melhor tá aproveitando, né? Esses nossos momentos aí de isolamento social, beleza? Então, pessoal, essa semana nós vamos dedicar ao estudo de Teorema de Pitágoras. Tenho certeza que a maioria de vocês já pelo menos ouviu falar sobre esse carinha aí, né? O tal do Pitágoras, tá? Então a gente vai tentar entender, né, o que que ele trouxe para nós essa questão aí de teorema de Pitágoras, tá? Onde que nós aplicamos no nosso dia a dia, onde que aplicamos no nosso cotidiano, né? Mais um conteúdo matemático importante em nossa vida, beleza? Então, pessoal, a ideia aqui é a gente discutir e utilizar o teorema de Pitágoras para resolver, tá, certos problemas e relacioná-lo a algumas atividades do nosso trabalho cotidiano, tá? Então, para isso, vou colocar uma figura para vocês aqui, onde vocês vão observar que provavelmente na hora que vocês passar por algum lugar, vocês vão lembrar disso, tá bom? Olha só esse trabalhador fazendo o seu ofício, não é isso? Fazendo a sua função ali de fazer os que exercer a construção de um telhado. Ele está fazendo a construção de um telhado. Se vocês observarem no dia a dia de vocês, vocês vão observar que os telhados têm basicamente esse formato, o que nós chamamos de telhado de duas águas, não é isso? Ou seja, ele tem uma estrutura onde pega de uma parede até a outra, depois ele vai formar espécie de um triângulo, não é isso? Se você analisar bem aqui, olha só, se nós pegarmos aqui, ó, essa parte onde ele está aqui de vermelho, ó, 150 centímetros, e pegar essa outra parte, tá? Que seria a parte de baixo aqui para dar suporte. Existe uma peça de ligação entre essas duas extremidades, que é a parte da vertical e a parte horizontal. Se você analisar somente essa região aqui, ó, vou riscar, ó, somente essa região, tá? E subir aqui, ó. Isso aqui forma o quê? Forma qual figura geométrica que vocês conhecem? Forma um triângulo. Só que esse triângulo, tá, pessoal? Esse triângulo nós vamos falar o nome dele agora à frente, tá? Então, para que não haja falhas aí nessa construção, é necessário o quê? Que calcule as medidas das peças com precisão. Então, indiretamente, os trabalhadores, eles fazem o quê? Dentro dessa função de construção de telhado? Eles aplicam o teorema de Pitágoras, tá? Se a gente observar, olha só, você já deve ter observado principalmente esse aqui, ó, esse segundo esquadro aqui, ó. Esse esquadro aqui, que eu acabei de circular, tá? Esse esquadro, se você pegar o formato desse esquadro, vai bater exatamente igualzinho o quê? Aquela, aquela obra do telhado lá do trabalhador, tá? Então, pessoal, esse triângulo nós chamamos de triângulo, tá? É um triângulo retângulo, tá? É um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, dentro de teorema de Pitágoras, ele deu um nome específico a cada lado, tá? Então, pessoal, olha só. Você tem três lados nesse triângulo retângulo, ou nesse esquadro. Porque se você pegar esse esquadro e colocar exatamente casando em cima desse triângulo retângulo, você vai ver que vai dar o formato perfeito. Então, pessoal, o que que ele falou para nós? O Pitágoras determinou da seguinte forma, que o triângulo retângulo, ou o esquadro, né, que é o nosso caso aqui, ele é formado por três lados, sendo que dois desses lados nós chamamos de catetos. E um dele nós caracterizamos como sendo a sua hipotenusa. Então, os lados que formam um ângulo, tá? Ó, esse ângulo aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus entre eles, nós chamamos de cateto. E aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Então, um triângulo retângulo, ele é composto por três lados, sendo dois catetos e uma hipotenusa. E
No nosso caso aqui, nós vamos fazer o quê? Onde for os catetos, nós vamos chamar de... Um dos catetos nós vamos chamar de A, tá? O outro cateto nós vamos chamar de B. E a hipotenusa nós vamos caracterizá-la como C, tá? Então a gente não vai precisar ficar falando cateto, cateto, cateto aqui, cateto ali, hipotenusa, não. Se eu falar A, estou relacionando ao cateto, B, relacionando ao segundo cateto, e C, estamos falando de quem? Da hipotenusa. Logo, ó, eu coloquei aqui ó, um pequeno triângulo retângulo. Então, ó, temos o cateto A, tá? O cateto B e a hipotenusa C. E o cara lá chamado Pitágoras, ele chegou à seguinte conclusão, pessoal. Se eu tenho um triângulo retângulo, se eu pegar a hipotenusa e levar ao quadrado, vai ser a soma dos catetos também ao quadrado. Então ele chegou nessa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Seria c ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ou hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos também elevado ao quadrado. Seria c ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, que é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Então, se eu conhecer a medida dos catetos, eu consigo determinar quem? A hipotenusa. Se eu conhecer a medida da hipotenusa e de um dos catetos, eu consigo determinar o segundo cateto. Vamos fazer um exemplo aqui bem simples para vocês, tá? Vamos lá. Vamos relembrar a situação anterior do trabalhador, que estava fazendo o telhado dele. Na figura, ele falou para a gente o seguinte, ó, que essa peça aqui, ó, tá? Ó, essa peça aqui, ó, na vertical, ela mede quanto? 150 centímetros. Essa peça na horizontal mede quanto? 200 centímetros. Deixa eu mudar a cor da minha nossa tinta aqui. Vamos colocar ela amarelinha. Vai ser, vamos colocar ela amarelinha aqui. E ele quer saber o seguinte, ó, essa aqui, amarelinha, que estou colocando aqui, ó, ele não sabe a medida. Só que com o teorema de Pitágoras, eu consigo determinar exatamente quanto que vai medir essa peça de ligação, tá? Ou seja, porque na hora que eu formei esse desenho aqui, ó, peguei essa região vermelha, esses dois catetos, e liguei as duas extremidades pela linha amarela, eu formei aqui um triângulo retângulo. Então, ó, aqui é um dos catetos, 150 centímetros vai ser um dos catetos. Aqui, na horizontal, o meu segundo cateto. E a minha peça de ligação vai ser quem? A minha hipotenusa. Então, basta fazer o quê? Utilizar o teorema de Pitágoras, que é c ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ah, professor, mas lá no caso do meu triângulo retângulo, quem que é A, quem que é B e quem que é C? Eu sei que o C é quem? A minha hipotenusa. Então, aqui, a minha peça de ligação aqui, ó, a minha peça de ligação vai ser quem? Vai ser o C. Quem que vai ser o A? Aí o A você pode escolher, tanto faz, tá? Ah, professor, eu quero que o meu A seja esse cateto. Então, você vai colocar aqui o A. E o outro cateto vai ser o seu. Um B meio feio ali, mas deu para entender, tá? Ó, cateto A, cateto B, e a minha hipotenusa C. Então, primeiramente, eu vou ter que pegar esses valores e substituir o quê? Na minha fórmula do Pitágoras, tá? O C, eu não vou substituir nada. Por que no C eu não substituo nada? Porque é a peça de ligação que eu quero encontrar. No lugar do A, vou colocar quem? 200 ou 150 ou vice-versa. Então, vamos lá. Ó, C ao quadrado. Deixa eu voltar aqui com o meu vermelhinho, porque essa amarelinha é muito clara, não é isso? Ó, C ao quadrado, que é a hipotenusa, que seria o que? A peça de ligação que eu quero encontrar a sua medida. O A, tá? Nesse caso aqui, eu peguei o A como 150, tá? Então vai ser 150 ao quadrado
mais o B, que vai ser quem? Vai ser o 200 centímetros também ao quadrado. Ah, professor, eu quero colocar primeiro 200 ao quadrado, não tem problema. Então, os catetos, tá? Independente das suas posições, eles não vão alterar em nada. O que eu não posso fazer, pessoal, é pegar, fazer o quê? A inversão do cateto com a hipotenusa. Os dois catetos, quando estão somando, independente, como ambos também são elevados ao quadrado, então eles não interferem, tá? Então, ó, simplesmente C ao quadrado, que eu quero encontrar. No lugar do A, substituir um dos catetos, no lugar do B, o outro cateto. Aí vou resolver diretamente, ó, C ao quadrado vou manter, que é o que eu quero encontrar, que é a minha hipotenusa, ou seja, a medida da minha peça de ligação. 150 ao quadrado vai ser o quê? 150 vezes 150, que vai ser o quê? 22.500, mais 200 ao quadrado. Quanto que é 200 ao quadrado? É 200 vezes 200, que vai ser igual a 40 mil. E vou fazer o quê? Agora eu faço a soma desses dois valores. Então, C ao quadrado vai ser 22.500 mais 40 mil. 22.500 mais 40 mil vai ser igual a 62.500. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar a medida C. Então, esse ao quadrado aqui, ó, ele vai ter que sair desse primeiro membro e vai ter que vir para o segundo membro. Quando o expoente sai de um membro e vai para o outro membro, ele passa como raiz. Então, CC ao quadrado ele vai passar para o segundo membro, lá no 62.500, como raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 62.500. Eu vou lá, faço a extração da raiz quadrada de 62.500, que vai ser 250. Ou seja, então essa peça C, ela vai ser igual a 250 centímetros, ou 2,5 metros, que é a mesma coisa, tá? Temos aqui alguns exercícios, ó, para vocês resolverem. Nesse caso aqui, ó, você tem o quê? A hipotenusa e o cateto. Ele quer que você encontre o outro cateto. Mesma coisa, C ao quadrado, que é igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que aqui vocês têm que ficar muito atentos, ó. Ele quer que você encontre o cateto e não a hipotenusa. Ele já te deu a hipotenusa. Aí sim, no exercício 2, ó, ele te dá os dois catetos e você tem que encontrar quem? A hipotenusa, tá? Então aqui, pessoal, vocês têm que lembrar isso aqui. Seria C ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aí ficaria assim, ó, o 29, você vai substituir no lugar de quem? Do C. O 21, no lugar de quem? Do A. E o B é o valor que você quer encontrar. Aí esse 21 ao quadrado, você primeiro eleva ao quadrado e depois muda lá para o lado do C, tá? Aí mudou de lado, tem que lembrar que muda de sinal, que nós aprendemos lá no primeiro ano, certo? E na questão 3 é igual o exemplo que a gente fez. Ó, você tem os dois catetos e você quer encontrar quem? A hipotenusa. Beleza, galerinha? Estamos à disposição. Bons estudos para vocês e até a próxima. Aquele abraço.